Hoje no Tarek Notícias, forte terremoto atinge Lima, capital do Peru. Israel obriga o uso de máscara em aeroporto depois de alta de casos de Covid ligada a turistas. Dimas Covas prevê recebimento de 24 mil litros de insumo e conclusão de entregas da Coronavac ao governo federal em agosto. CPI deve questionar a Polícia Federal para saber se Bolsonaro pediu apuração de problemas na compra da Covaxin. Rússia lança disparos de advertência contra navio britânico no Mar Negro. Eu sou Tarek Elakis e hoje é quarta-feira, dia 23 de junho, e o Tarek Notícias está começando. Um terremoto de magnitude 6 graus atingiu Lima e outras áreas da costa central do Peru ontem à noite, segundo o Centro de Sismologia Nacional Peruano. O terremoto foi registrado por volta das 10 horas da noite, 11 horas da meia-noite, horário de Brasília, com o epicentro a cerca de 100 quilômetros ao sul da capital peruana, segundo o Centro de Sismologia. Muitas pessoas de Lima saíram às ruas devido ao forte tremor, mas não há relatos de danos ou vítimas até o momento. Na Costa Verde, na orla de Lima, algumas pedras caíram de falésias de 80 metros de altura, segundo o canal N. O Peru é atingido todos os anos por pelo menos uma centena de terremotos, porque está localizado no chamado Círculo de Fogo Pacífico. A área de forte atividade sísmica se estende ao longo da costa oeste do continente americano e pelo Oceano Pacífico. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett alertou ontem que Israel pode enfrentar uma nova onda de coronavírus devido ao aumento de casos da doença. Essa alta tem sido atribuída à variante Delta, encontrada primeiro na Índia e que tem se mostrado mais contagiosa. As autoridades detectaram 125 novos casos na segunda-feira passada. Isso representa um aumento considerável depois de semanas em que as infecções diárias ficavam em patamares muito baixos, ainda na casa das dezenas. Entre as medidas, segundo o governo israelense, estão a retomada de um gabinete de crise que vai avaliar os dados do coronavírus no país e a ordem de uso de máscaras dentro do aeroporto internacional de Tel Aviv. Na semana passada, o acessório havia deixado de ser obrigatório nos locais fechados. Mais da metade da população já recebeu 2 doses da vacina contra o coronavírus. Até agora, os imunizantes disponíveis têm se mostrado eficazes contra a variante Delta, mas estudos reforçam a necessidade das 2 doses para combatê-la. Assim, as autoridades reforçaram a campanha de vacinação. Assim mesmo, com esse cuidado adicional, o número de mortes por Covid em Israel permanece em níveis mínimos. Apenas uma morte foi relatada ontem. Para ter uma ideia, o número diário de casos chegava perto de 9 mil em meados de janeiro de 2021. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse hoje que o Instituto deve receber 24 mil litros de insumo da vacina Coronavac, o equivalente a cerca de 40 milhões de doses entre os meses de julho e agosto. Segundo o diretor, a chegada da matéria-prima vai possibilitar ao Instituto concluir as entregas previstas para o Ministério da Saúde antes de setembro, prazo final estabelecido no acordo com o governo federal. O Instituto aguarda a chegada de 6 mil litros de insumo prevista para ocorrer neste sábado para retomar a produção do imunizante paralisada na última sexta-feira, depois do envio de 2 milhões e 200 mil doses ao governo federal. Com a remessa da semana passada, o Instituto agora conclui as entregas referentes à produção de 5 milhões de doses processadas a partir dos 3 mil litros de IFA, recebidos no último dia 25. O Instituto totaliza 52 milhões de doses enviadas ao Programa Nacional de Imunização desde o início do ano, o que corresponde à metade do total estabelecido nos 2 contratos com o governo federal. De acordo com Dimas Covas, o lote de 6 mil litros de IFA vai permitir a produção de mais 10 milhões de doses. A previsão é de que as doses sejam liberadas para o Ministério da Saúde a partir do dia 15 de julho. O presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, afirmou hoje que a comissão vai solicitar informações ao diretor da Polícia Federal, Paulo Maiorino
Rino, para saber se o presidente Jair Bolsonaro avisou se supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin. A comissão aprovou hoje o convite para que o ex-coordenador de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, preste depoimento para a CPI. A sessão deve acontecer nesta sexta-feira com a presença do irmão de Luiz Ricardo, deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal. O ex-gestor do Ministério da Saúde disse ao Ministério Público Federal que recebeu uma pressão atípica por parte de superiores de dentro da pasta para a compra da Covaxin. O Ministério Público Federal investiga indícios de crime e aponta para risco temerário na compra do imunizante. Em entrevista ao jornal O Globo, Luiz Ricardo Miranda disse que avisou pessoalmente a Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades da importação da vacina. O ex-coordenador afirma que o presidente da República se comprometeu a alertar a Polícia Federal. O presidente da CPI, Omar Aziz, avalia como preocupante a possibilidade de Bolsonaro não ter tomado providências caso sejam verdadeiras as declarações de Luiz Ricardo. Um avião e uma embarcação russa deram disparos de advertência contra um navio de guerra do Reino Unido que entrou em águas territoriais da Rússia no Mar Negro, segundo anunciou o Ministério Russo da Defesa hoje. O governo britânico nega que o incidente tenha acontecido. O caso pouco comum nessa região ocorre dias antes de manobras programadas para acontecer entre 28 de junho e 10 de julho, nas quais participam Estados Unidos, outros países da OTAN e Ucrânia no Mar Negro. A Rússia desconfia desses exercícios militares. Na sequência, o navio britânico abandonou as águas russas, pondo fim ao incidente que durou cerca de 20 minutos até o meio-dia de hoje, segundo a mesma fonte. O Ministério da Defesa russo anunciou pouco depois que convocou o militar da Embaixada Britânica em Moscou, segundo informaram as agências russas. O exército britânico afirmou, no entanto, que não foi realizado nenhum disparo de advertência contra o HMS Defender, que se encontrava em águas territoriais ucranianas, segundo um tweet do Ministério Britânico da Defesa. O incidente ocorreu em frente à costa da Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em março de 2014. Segundo um comunicado da Royal Navy britânica de 10 de junho, o navio em questão, o HMS Defender, está na região para manobras da OTAN e se separou temporariamente do grupo de trabalho para realizar suas próprias missões no Mar Negro. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau! Tarek Notícias, oferecimento, Clínica Ultra Imagem em Foz, há 30 anos cuidando da sua saúde.